aqui com os especialistas em tireoide para dar mais informações para nós que somos os pacientes, né? Que às vezes somos até impacientes. Então, com essa doutora aqui, especialista, a doutora Lígia, a gente vai falar sobre nódulos, né? Doutora, o que a gente precisa se preocupar? À medida que sai um exame lá que você tem nódulos ou você já fez algum autoexame e percebeu nódulos, com que tipo de nódulo a gente deve se preocupar ou não? Não, eu acho que o nódulo tem que ser sempre investigado. É lógico que a gente sabe que a maioria dos nódulos são benignos, mas isso não quer dizer que a pessoa também vai deixar a coisa andar sem ir atrás. Então, na hora que ela começa uma investigação, aí o médico que estiver acompanhando vai poder alertar sobre o tamanho, sobre características do nódulo, provavelmente vai indicar uma punção biópsia, além do estudo da punção biópsia é aquela PAF que põe a agulhinha, colhe o material para fazer a lâmina, que na verdade é uma grande ferramenta para o diagnóstico, porque a nossa preocupação frente a um nódulo é separar o que é um nódulo benigno de uma neoplasia. Agora, na população geral... Neoplasia, vamos traduzir, é o câncer que todo mundo tem medo, né? Desculpe, é o câncer. Vamos falar em... Mas eu estou aqui para isso mesmo, é traduzir. Isso, vamos traduzir. Então, separar o que é um nódulo benigno, que a pessoa pode conviver tranquilamente com aquele nódulo sem problema algum, e um câncer, né? Que tem que ser tratado cirurgicamente e com outro cuidado. Então, conforme nós vamos ficando mais velhos, a chance de aparecimento de um nódulo é muito grande. Tanto que em pacientes, numa população acima de 50 anos, seguramente 70% dessas pessoas terão algum nódulo. E, como eu disse, a maioria é benigno. Mas, no meio desses benignos, vai ter uns 5 a 10% de malignos que vão ter que ser separados e tratados adequadamente. Se a maioria é benigno, então você não precisa se assustar, mas precisa dar uma investigada para saber se o seu é um outro caso, porque no caso de ser maligno também não precisa ficar desesperado, né? O tratamento é bem simples, né? É cansativo, eu falo que é trabalhoso, mas é fácil, não é? Não, o câncer de tireoide é um dos que a gente tem prazer em tratar, porque você tem um índice de cura muito grande. Diferente dos outros que você tem um sucesso muito pequeno, né? Então, eu tenho uma experiência, devo ter uns 500 casos de carcinoma que eu acompanho. Lógico que eu tenho óbitos, mas isso não chega a 5% dos casos. Então... Se você já sabe que tem câncer, ou algum parente seu tem câncer, vamos ver o lado bom da coisa. Ainda bem que é na tireoide, ainda bem que o tratamento dá um sucesso e dá uma vida boa para você depois de alguns transtornos. Não vão falar que é bom, mas também não é tão ruim assim. Então vamos procurar médicos competentes como a doutora Lígia, que eu agradeço a participação na TVT4. Mas antes eu vou te fazer mais uma pergunta. Então, vamos lá. Que é a seguinte, a gente tem algumas dúvidas a respeito do dia que a gente vai colher exame. Alguns laboratórios falam que a gente tem que entrar em jejum, às vezes a atendente fala que a gente precisa estar em jejum para colher sangue, e outros falam que normalmente você pode até comer uma feijoada e colher o sangue. O que a senhora tem a falar sobre isso? Olha, eu acho que aí é a rotina de cada laboratório. Mas, para um sangue para dosagem de hormônio tireoidiano, uma suspensão da alimentação por 3, 4 horas seria mais que suficiente. Você não precisaria mais de jejum de 8 horas. Agora, muitas vezes o hormônio tireoidiano está junto com outras dosagens que necessitam de jejum. Então aí a coisa é o jejum para uma glicemia, para um colesterol, que aí é de 8 horas ou 12 no mínimo. Obrigado, doutora. Espero que vocês acessem a TV T4 aqui no hipotireoidismo.org.br e pelo clubet4.com.br. Obrigado, beijoca do Joca.